Então, meus queridos amigos, uma boa noite a todos e todas. Sejam todos e todos bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Paulinho, sou membro do secretariado da Regional Sul e contribuirei para esse retiro, tá? Mais uma vez, creio que chegou um momento privilegiado para que possamos rezar juntos, né? E Oi, saibam Ivana, todos. beijo, obrigada. Desculpa a pressa. Já abriu lá? Saibam todos que este é o quinto ano consecutivo deste retiro, né? Então, o Secretariado de Espiritualidade da CVX Sul, da Regional Sul, o movimento Laudato Si, CNLB, CIS Curitiba, com seus apoiadores, está trazendo a experiência de conversão com o retiro inaciano temático, chamado O Tempo da Criação. Neste ano, toda a família cristã se reúne para rezar o tempo da criação com o tema Esperançar e Agir com a Criação. E o símbolo é as primícias da esperança inspirado em Romanos 8, 19 a 25. Mas baseado no texto de Jeremias, nós temos Jeremias 31, 17, que é o versículo que há esperança para o teu futuro. Foi esse versículo que inspirou o guia Esperançar e Agir com a Criação. Mas no nosso caso, né, nesse contexto desse retiro, nós teremos o tema Ainda há esperança para o futuro da criação. E vem como uma pergunta, para que possamos, nesse tempo, quem sabe, dar algumas respostas ou que essa pergunta só nos provoque. Então, convido a todos a nos alegrarmos com essa oportunidade de pensar, refletir, rezar juntos e como proteger a nossa casa comum e todos os seres que a partilham. Todos os anos, de 1º de setembro a 4 de outubro, a família cristã se une para essa celebração mundial de oração e ação para proteger essa casa comum. É uma época especial em que celebramos Deus como Criador e reconhecemos a criação como ato divino contido que nos une em colaboração para amar e cuidar do dom de tudo aquilo que é criado. Como seguidores e seguidoras de Jesus, desse Cristo, em todo o mundo, compartilhamos um chamado comum para cuidar desta criação. Como nos diz muitas vezes o Padre Dualdo, somos co-criaturas e parte de tudo o que Deus fez. Nosso bem-estar está interligado com o bem-estar da Terra, ou seja, de toda a criação. Uma criação integral. Tenho visto, ou Tá nós bem? todos temos visto, lido, ouvido, que em todo o planeta, e agora com toda essa globalização, os meios de comunicações, informações de catástrofes que afetam-nos diretamente e nos faz pensar. Ainda há esperança para o futuro da criação? E temos algumas respostas. Em uma delas, percebe que em meio à tripla crise planetária composta pelas mudanças climáticas que estamos sentindo e vendo em nosso planeta e aqui no Brasil, a perda da nossa biodiversidade, a poluição, como o caso até da Amazônia, nesse contexto da fumaça, que é um novo movimento interno, e aí acontece isso nas pessoas e já está cientificamente, esse movimento interno de um desespero, de um sofrimento, chamado de ansiedade climática. Com esse diagnóstico, creio que podemos, enquanto pessoas inacianas que olham a criação como obra do Criador, ou como pessoas em fé ou de fé, temos o compromisso e o chamado de fortalecer a esperança inspirada pela nossa fé.
a esperança da ressurreição. Não é uma esperança sem ação, mas uma esperança encarnada em ações concretas de oração, de pregação, de serviço, solidariedade, e assim possibilitando a esperança para o futuro da criação. Então, nesse ano, e como nos anos anteriores, o retiro do tempo da criação será no formato virtual a qual aqui estamos, sempre por essa plataforma, a Zoom. E teremos a presença, como vocês têm visto, aí nos quadradinhos, do nosso querido Padre Adroaldo Palao, um jesuíta, como nosso orientador. Então, eu convoco a todos a que nesse ano escutemos esse clamor da terra. E como até uma forma de inovação para esse ano, nós vamos escutar, diferente dos anos passados, anteriores, perdão, escutaremos primeiramente a palavra do Padre Adroaldo e depois, com calma, hoje e nos outros dias, falaremos de todo esse passo a passo, para quem está chegando ou para quem já conhece. Então, como sugestão para o dia de hoje, para esse início, teremos a fala do Padre Adroaldo. Minha sugestão, enquanto amigo, que todos tenham um papel ou uma caneta, ou estejam com um laptop pronto, porque da fala do Adroaldo nós tiramos muitas provocações. Então, tenho aí um papel, caneta, o computador em mãos, e fiquemos atentos ao que ele tem nos dizer. Depois disso, nós direcionaremos mais um pouco. Hoje será um dia de informações, de treinamento, para que possamos caminhar durante a semana. Então, seja bem-vindo, Padre Eduardo. Está com você a bola. Obrigado. Tá bom. Tá bom, muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Vamos começar com uma oração. Oração pela nossa terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas. Vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos na nossa luta pela justiça, pelo amor e pela paz. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, bem-vindos a todos a este retiro, tempo da criação. E neste retiro, que está inspirado na mística inaciana, nós temos dois movimentos. O primeiro movimento é esse percurso interno, com a ajuda do método dos exercícios, com o material que vamos oferecendo, também a partir do tema proposto para a oração, vamos fazer esse deslocamento interno, né, tendo acesso às dimensões mais profundas. Toda a questão ecológica começa por uma ecologia interna, né? O processo que nós estamos vivenciando de destruição e de violência nada mais é do que uma expressão de uma violência interna. O ser humano pós-moderno carrega no seu coração muito ódio, muita intolerância, muita violência, e depois ele expressa isso na destruição da casa comum. Então é preciso primeiro retornar ao nosso mundo interior e, com a ajuda da graça, estabelecer um cosmos, uma harmonia interna.
essa harmonia, esse cosmos interno, depois se expressa, se manifesta numa nova sensibilidade na relação com as pessoas e na relação com as criaturas. Então, por isso que os exercícios espirituais que vão inspirar o nosso percurso nos propõem fazer esse primeiro movimento, sobretudo através dos tempos de oração, para ter acesso às dimensões mais profundas, verificar o que é que está contaminado, talvez nossos sentimentos, nossos afetos, nossas ideias, iluminar a nossa própria interioridade, estabelecer então este equilíbrio interior, para depois então vivermos um segundo movimento, que os exercícios espirituais nos projetam para um compromisso com a realidade, né? Nos capacitam para sermos presenças inspiradoras, diferenciadas na nossa realidade, no nosso próprio cotidiano. Então, são esses dois movimentos que vamos vivenciar ao longo deste retiro, o tempo da criação. As indicações que eu vou apresentar são uma ajuda para fazer este percurso interno, né? E vou também, ao longo do retiro, trazer alguns modos de orar, algumas dicas inacianas para facilitar este percurso interno. Esse retiro começa nos situando também no horizonte do chamado princípio e fundamento dos exercícios espirituais. E os exercícios espirituais, eles visam, em primeiro lugar, despertar na pessoa profundos sentimentos. E quais são esses sentimentos que já percebemos no princípio e fundamento e que depois vão sendo aprofundados, iluminados ao longo do percurso dos exercícios? O primeiro deles é o da gratidão. Então, quem vive uma gratidão interna, quem reconhece todos os dons, o dom da sua vida, os dons da natureza, os dons das pessoas, sente no seu coração uma profunda gratidão e por isso sempre quer corresponder. Então a gratidão começa já no princípio e fundamento e vai desembocar lá na contemplação para alcançar amor, que é assim a apoteose da gratidão. E a gratidão é esse sentimento muito nobre e que muitas vezes fica atrofiado. É preciso então reativá-lo, né? Porque depois essa gratidão, que é esse sentimento tão intenso, tão forte, ele vai se expandindo, vai se manifestando na nossa relação com as pessoas e com as criaturas. Outro sentimento que vai sendo despertado e que é decisivo nesse nosso compromisso com o cuidado da casa comum é o da compaixão. Experimentar Deus como fonte da compaixão. Ele é compaixão. E essa compaixão também está presente no nosso próprio interior. É uma bem-aventurança. Bem-aventurados os compassivos. E essa compaixão também precisa ser alimentada, porque é ela que vai dar sabor e calor à nossa ação em favor da criação. Trabalhar em favor da criação ou do cuidado da casa comum, sem gratidão, sem compaixão, torna-se um trabalho, talvez uma ação meio fria, burocrática. Então é preciso alimentar esses sentimentos para que então a nossa presença, a nossa atuação tenha assim um calor humano, né? Outro outro sentimento que também é despertado pelo princípio e fundamento é o que nós chamamos de assombro, de encantamento, né? Ou de admiração. O ponto de partida de toda a espiritualidade é o encantamento, é o assombro, é a admiração, é a vibração. A espiritualidade não se reduz a atos devocionais, algumas práticas devocionais. A espiritualidade é a vida sendo movida e inspirada pelo próprio Espírito Santo, a vida toda, o trabalho, as relações, a oração, a convivência. Então, esta vida que é inspirada, ela se expressa também como assombro, como admiração, diante da diversidade da vida, diante da grandeza da criação, diante da grandeza da graça de Deus, diante da história. E isso, então, também desperta esse encantamento, essa vibração, né? Então, são sentimentos internos que vão sendo ativados e eles depois vão se expressando, se manifestando nas relações, nas atitudes, nos atos, nas opções de cada pessoa.
Então, os exercícios espirituais procuram, em primeiro lugar, despertar estes sentimentos. Quando esses sentimentos afloram, então o percurso vai acontecendo naturalmente. E aí, então, o segundo movimento, que é a saída de si e o compromisso com a realidade, vai ter uma carga afetiva. Ou seja, mesmo que a pessoa encontre resistências, dificuldades, mas ela tem algo interno que a move em favor da vida. Então, primeiro é preciso reordenar a vida interior, na expressão inaciana, colocar a ordem, né, nesse mundo interior, abrindo espaço para que das profundezas do nosso ser possam brotar esses sentimentos tão nobres. Porque Deus sempre se comunica através dos sentimentos mais elevados. É a linguagem de Deus, né? Raramente Deus usa palavras. Deus fala, Deus se comunica conosco, sobretudo através desses sentimentos nobres, elevados, sentimentos oblativos, como eu citei, né? A gratidão, compaixão, a admiração, assombro, encantamento, né? Então, é isso que nos sensibiliza também a viver uma dimensão contemplativa. Na expressão de Santo Inácio, né, significa ver Deus em tudo e tudo em Deus. Contemplar Deus em todas as coisas em Deus. Então, quem ativa e desperta esses sentimentos de gratidão, de compaixão, de encantamento, de admiração, passa a ter sentidos, os seus sentidos se tornam mais oblativos, a visão, a audição e a sensibilidade. Então a pessoa começa também a ser mais contemplativa, ou seja, toda a criação, todo o universo é um grande templo onde Deus habita e onde Deus trabalha sempre. Então a pessoa entra em sintonia com esta ação e com esse trabalho de Deus. E por isso ela se torna contemplativa, ou seja, mergulhada na realidade, no seu contexto cotidiano, ela vai sentindo e percebendo essa presença divina em tudo e em tudo. No texto que eu encaminhei para vocês, exercícios espirituais, experiência que alimenta, que desperta e alimenta, né, uma esperança ecológica, né? É o tema que vai atravessar o nosso retiro. Também lembrando que no próximo ano, né, o Papa Francisco convocou um jubileu ordinário, né, e que também tem como tema, como lema, a esperança não decepciona, né? E essa esperança, de fato, como um atributo, é um atributo humano essencial, né? E que, ao mesmo tempo, humaniza o ser humano. Todo ser humano, na sua essência, ele carrega essa esperança, né? Mesmo que a situação, né, esteja muito complicada, muito difícil, né, mas esse atributo deve ser sempre despertado, porque essa esperança que vai também ativando uma criatividade, mobilizando os recursos internos, abrindo um horizonte de sentido, ativando um espírito de busca, né? Então, esta esperança, ela está profundamente vinculada, né? Então, à justiça, à bondade, à paz, né? No fundo, é esse processo de humanização que todos nós aspiramos. Então, a esperança é aquela que vai dar calor, né? E que vai movimentar a pessoa para não cair num desânimo diante de uma realidade tão adversa, né? E é interessante que, então, na convocação que o Papa Francisco faz para o próximo ano, ele não fica só na denúncia, né? Quer dizer, a esperança não só denuncia, mas a esperança é capaz de perceber já os germes, né, de vida, de iniciativas, de criatividade que estão acontecendo, já estão acontecendo, em todas as instâncias. Só que isso não faz barulho, né? É a desgraça, a destruição que faz barulho e que sai na publicidade, né? Então a esperança, ela denuncia, sim, mas também ela já anuncia e ela aponta, desperta para todos os sinais de vida que já que estão acontecendo, né? Existem muitos grupos, muitos movimentos, muitas pessoas preocupadas com a realidade, com esse contexto da destruição. Então, o percurso aqui dos exercícios, né, nesse tempo do retiro, é para despertar, então, uma atitude oracional. Ou seja,
para nos sensibilizar, né, diante do grito da criação, em primeiro lugar. Então, a esperança, ela não é surda, ela escuta o grito de toda a criação, mas a esperança também percebe e desvela, né, os sinais que já estão aflorando, e por isso a esperança move a pessoa a se comprometer mais ainda, né, para transformar esta realidade. Porque todos nós somos responsáveis, né, por esta crise geral, crise ecológica, né? E por isso também todos nós também devemos buscar, e numa ajuda mútua, buscar as melhores mediações para preservar, né, esta casa comum para que seja a casa de todos, né? Também podemos lembrar aqui que o tema da campanha da fraternidade do ano que vem é fraternidade e ecologia integral, né? A ecologia nas suas diferentes dimensões, né? Então, não é só o cuidado, né, ou preservar algum elemento da natureza. Não, a ecologia integral abarca tudo, né? Todas as relações, né? E, de maneira especial, um cuidado com o próprio ser humano, né? Muitas vezes nós percebemos que há uma preocupação com algumas criaturas, com plantas e com alguns animais, mas se esquece o mais importante, que é o ser humano. Então, o cuidado, né, especial com aqueles que são vítimas, né? Aqueles que estão à margem, os sofredores da história. Então, a ecologia integral, ela mobiliza, né, e desperta e nos faz entrar em sintonia com todas as dimensões da vida, né? Então, essa é a atitude de esperança que deve alimentar e despertar em nós também um compromisso, né? No texto, então, realça a importância do método dos exercícios espirituais como uma ajuda, né? Os exercícios trazem elementos, né, ajudas para aprofundar nessa questão, mas, sobretudo, porque os exercícios oferecem uma mediação privilegiada para estabelecer uma ecologia interna, né? A primeira coisa é aí, estabelecer uma ecologia interna. Carregamos muitas divisões, muitos conflitos internos, muitas feridas, muitos traumas. É preciso, primeiro, criar esta harmonia, esta ecologia interna. E a partir disso é que brota, então, um cuidado, uma reverência, um respeito para com todas as expressões de vida. Então, os exercícios espirituais começam nos situando diante do horizonte da criação, né, como um ato divino contínuo, né? Deus é criação permanentemente. Não é que ele criou simplesmente. Criou, está criando e criará sempre. É da essência de Deus. Deus é criação permanentemente. Então, a criação é um ato contínuo. Deus cria e faz da criação o seu templo, a sua morada. Ele habita em tudo e em todos. Por isso que a dimensão contemplativa significa isso, ver e sentir essa presença divina em tudo e em todos. Tudo é sagrado, tudo é habitado por essa presença. Então não se pode destruir, não se pode violentar nenhuma criatura, porque ela é templo, é morada do Criador. Então é este ato divino que é contínuo. E nós, seres humanos, fomos chamados a entrar nesse fluxo do ato contínuo, ou seja, colaborando, trabalhar junto com Deus no cuidado da casa comum. E esta foi a primeira vocação, a primeira missão que o ser humano recebeu lá no Gênesis, é a de sermos jardineiros, de guardar e cuidar da criação. Então Deus confia no ser humano, confia na inteligência, nas capacidades, para que esse ser humano possa ser um colaborador trabalhando para que toda a criação se encaminhe para a sua plenitude. Tudo procede das entranhas trinitárias, Deus habita em tudo e em todos, e toda a criação se encaminha para o coração da Trindade, né? Então, esta é a esperança cristã que nos sustenta, que nos alimenta. Vou buscar o fone. Então, nós encontramos muitas pessoas, né, que muitas vezes não têm nenhuma expressão de fé, mas têm uma sensibilidade com o cuidado, com a ecologia. Mas nós temos algo a mais, né? A nossa fé nos ajuda a professar que Deus
não está fora da criação, ele habita a criação, toda a criação é sagrada, né? E por isso se trata então de deixar-se provocar e inspirar por essa presença divina. E essa presença que também desperta o melhor. Deus que se comunica através da criação, das criaturas, e de maneira especial faz do nosso ser a sua morada e através dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos mais nobres, ele também vai revelando a sua comunicação. Então, os exercícios espirituais começam com a chamada grande consideração, que é um modo de orar, né? Assim como temos a meditação, a contemplação, a consideração é um modo de orar do início dos exercícios e que esse modo de orar vai perpassando todo o percurso dos exercícios. O que é consideração? A etimologia da palavra, né, vem de sidus, sideres, que significa sideral, horizonte, firmamento. Então, o princípio fundamento já nos situa nesse grande horizonte, instigante, inspirador, horizonte da graça, providente de Deus. Deus é o cuidador, ele é providente. Então, nós estamos diante da grandeza, da bondade, da misericórdia de Deus. Depois também nós nos situamos diante da grandeza da própria criação, né? Então, esta vastidão do universo, né? Há uma frase de Santo Inácio na sua autobiografia que ele diz assim, que ele sentiu uma grande consolação quando à noite ele contemplava os céus e as estrelas, e isso por muito tempo. E com isso ele sentia em si um grande desejo de servir a Deus. Então, esta é a consideração, é um estar, é um êxtase, é um estar diante da vastidão da criação, da vastidão da vida, da diversidade da vida, um estar aí simplesmente, né? E não só estar diante desse universo, da grandeza da criação, mas ao mesmo tempo perceber que todo esse universo está dentro de cada um de nós. Nós carregamos um mundo dentro de nós, multidões nos habitam, porque nós viemos do mesmo chão, viemos da mesma argila. Nós carregamos os mesmos elementos físicos, químicos no nosso corpo, no nosso sangue. Então há uma irmandade universal, irmão Sol, irmã Lua, irmã Terra, irmã Água, há uma irmandade, há uma interdependência, tudo está conectado, interligado. Então o ser humano não está acima, não está abaixo, está em profunda conexão, profunda comunhão com todas as expressões de vida. Se antigamente, né, o ser humano, né, tempos atrás, se preocupava muito em pensar sobre a Terra, pensar sobre o universo, né? Então, a prevalência do pensamento, agora prevalece muito mais um sentir-se terra, né? Nós somos terra que sente, que ama, que canta, que louva, né? O sentir-se terra. Nós não estamos acima, porque nós carregamos toda a terra, todos os animais, as plantas, os elementos físicos e químicos da natureza estão presentes no nosso ser, no nosso corpo. Então, por isso que ah, todas as expressões de vida estão interconectadas e uma depende da outra, uma ajuda a outra. Se quebra, se corta um desses vínculos, aí estabelece-se uma desarmonia. Então, o Espírito, a Ruá de Deus, no início da criação, estabeleceu o cosmos no meio do caos. É a primeira frase da Bíblia, né? No início existiu o caos e o Espírito pairava, a Ruá de Deus pairava e foi estabelecendo o cosmos, essa harmonia, a diversidade de vida. Esse mesmo Espírito que move a história, esse mesmo Espírito que move também a nossa vida, que nos faz criativos, inspiradores, né? Então, quem se situa diante desse universo através da consideração, sente naturalmente brotar dentro de si o louvor, a reverência e o serviço. São três expressões que nós encontramos no princípio e fundamento. Então, o louvor que brota diante da grandeza, é este assombro, este encantamento. Então, é próprio do ser humano. Ele também ele empresta a sua voz para que toda a criação se expresse também através desse louvor.
Quando o ser humano está louvando, toda a natureza, toda a criação também está louvando o próprio Criador, porque está em comunhão com tudo e com todos. A reverência significa esse reconhecimento da grandeza, da dignidade de cada criatura, porque tudo procede de Deus, então tudo é sagrado, tudo é habitado pelo sagrado. Então, essa reverência significa respeito, acatamento. Primeiro é a reverência na relação com o próprio Deus, reconhecer-se criatura e Deus como fonte de todos os dons. A reverência depois na relação com as pessoas. O outro também é sagrado, o outro é morada da Trindade, então merece respeito, né? Cuidado. A reverência também na relação com as criaturas, ou seja, porque a criação toda ela é morada de Deus, então essa reverência, esse respeito, esse cuidado, né? E essa reverência para consigo mesmo, né? Cada um de nós é um ser único, original. Cada ser humano procede, né, de Deus, né? Nós não fomos jogados nesse mundo sem mais nem menos, né? Então alguém, né, pensou, sentiu, desejou que nós existíssemos, estamos nesse mundo, né? Então, como essa consideração, ela vai alargando, ampliando os nossos sentidos, né? Então, podemos dizer assim, sentidos mais oblativos, mais oceânicos, né? Nós estamos cada vez mais com os sentidos atrofiados, né? Toda a tecnologia, que é um bem, né, acaba muitas vezes atrofiando, porque nós nos habituamos às telas frias. Estamos perdendo a capacidade da admiração, de olhar horizontes, de olhar a vastidão da criação. Ficamos muito focados, presos, né, a telas. Então, isso também, quando o olhar fica atrofiado, o coração também se atrofia, os sentimentos se atrofiam, a mente se atrofia. Esse é um drama. É uma mediação, mas que pode muitas vezes também atrofiar o ser humano. Então, precisamos reaprender a olhar, a escutar, a observar, a sentir. Então, o princípio e fundamento dos exercícios, através desse modo de orar, da consideração, vai mobilizando todas as nossas dimensões, os nossos sentidos corporais, a nossa imaginação, os nossos afetos profundos, a nossa vontade, a nossa memória, o nosso querer profundo, tudo é mobilizado, porque estamos diante desta vastidão, né, da grandeza, da graça, da criação e da vida. Então, isso suscita na pessoa, desperta na pessoa uma profunda gratidão. Por isso que eu falava antes, né, a importância quer dizer, desse sentimento quando ele é ativado, assim como também a compaixão, o assombro, né? Então, no fundo, em cada um de nós, né, Não, pode subir e ficar lá na creche, não tem todo o importância. Minha universo está Cecília vai direto fluindo, para lá, ela nunca que vai está na creche dela. está a caminho. Então, nesse modo de orar, né, nós recolhemos esta atitude que é tão oblativa e, ao mesmo tempo, desperta em nós uma atitude contemplativa, né? Ou seja, perceber que tudo é templo, tudo está em profunda comunhão. No texto, eu então realço isso, né, como os exercícios espirituais, de maneira especial, com princípio e fundamento, quer dizer, despertam essa contemplação e também nos mobilizam a uma presença inspiradora e diferenciada na nossa própria realidade, né? Então, o texto descreve um pouco essa irmandade universal por onde flui também a ruá de Deus. A mesma ruá que estava no início, como a criação é um ato contínuo, essa ruá, que é o espírito feminino de Deus, continua gerando vida, né? Então, se trata de entrar nesse mesmo fluxo da ruá para sermos colaboradores da vida. Eu indiquei ali para cada dia textos bíblicos, né? A minha sugestão sempre à noite, antes de dormir, né, preparar-se, primeiro fazer o exame do dia, dando graças pelo dia, pelo dom que recebeu. Sempre é isso, né? Depois preparar-se e mobilizar-se para acolher o novo dom que virá amanhã. É o novo dia, o novo dom, né? Então, para cada dia antes de dormir, leia esse texto bíblico. E depois, no dia seguinte, você busca encontrar um momento, né, para
fazer essa consideração, essa oração de consideração. Se alguém tiver num ambiente favorável, assim, de natureza, de paisagem, isso ajuda, né? Para, para estar, para olhar, né? Aqui não se trata tanto de ficar pensando sobre, né? É muito mais abrir os sentidos para que também a natureza, a criação, vá tendo acesso. Então, escutar os sons da natureza, olhar a diversidade de vida, sentir-se parte, sentir-se integrado na natureza, você não está acima, né? Expressar uma profunda gratidão diante da própria natureza, né? O sol que todo dia nos aquece, a terra que produz os alimentos, os animais, enfim, alimentar essa profunda gratidão, que esta é a casa comum, né? Que foi confiada ao ser humano, onde todas as pessoas também deveriam encontrar o seu lugar. E aí, então, para cada dia dessa semana, indiquei um texto bíblico, começando talvez por Gênesis 9, 8 a 17, que é a Arca de Noé, né? Que é interessante essa imagem dessa Arca de Noé, porque aí, ali dentro todos os animais estão presentes. Então, também nós somos uma Arca de Noé. Nós carregamos todos os elementos, todos os animais. Então, se trata de uma pacificação interna nessa arca, né? Para que ela possa fluir naturalmente, né? Então, quais são os animais que eu carrego, né? Os elementos da natureza que estão presentes no meu ser. Depois, o texto seguinte, Jeremias 31, 1 a 17, né? O profeta revela essa fidelidade de Deus, que apesar da destruição do ser humano, lá naquele tempo, né? Deus sempre restaura e recria, né? A natureza, a criação. Deus sempre restaura e recria. É uma presença sempre providente. Deus sempre é criativo, né? Então, por isso que é um ato contínuo, está sempre criando e recriando, né? No texto do Eclesiástico 17, 1 a 12, né? Ali fala então do ser humano que foi criado a partir da argila, e esse ser humano que recebe um coração para pensar, né? Para a mentalidade bíblica, o ser humano pensa com o coração. Então ele descreve um pouco ali, é também um poema, né? Um poema da criação do ser humano. Ele recebe uma casa, toda a criação, e recebe essa nobre missão para prolongar a ação do Criador. E esse ser humano que vem da argila, e é uma argila que carrega o sopro, né? Então, com a argila, ele está enraizado na criação, na natureza. Com o sopro, está enraizado em Deus. O ser humano está enraizado em duas direções. Ele tem raízes no chão, na terra, que daí que recebe os alimentos, né? Está enraizado na ruá, no Espírito de Deus. Daí também ele recebe, né, o fluxo dos dons, dos atributos divinos, da graça divina. Outro texto, Mateus 6, 25 a 34, né, fala dessa atitude contemplativa de Jesus. Ele também nos ensina a olhar. É preciso reaprender a olhar, a escutar as aves do céu, né, as plantas, para poder perceber essa presença providente. O Pai cuida de tudo e de todos, muito mais de cada um de nós, né? Então, uma atitude contemplativa que Jesus desperta. O livro, o outro texto, Daniel 3, 51 a 90, é um grande hino, é um cântico de louvor, de dizer bem, bendize, ó minha alma, bendize, né, a terra, bendize os céus, bendizei ao Senhor, criaturas todas, bendizei ao Senhor, bendizei, bendizei, é dizer bem. Então, entrar também nesse movimento do dizer bem, né? Você pode colocar outras coisas que você queira dizer bem, né? Então, diante do Criador, a atitude do ser humano é a de bem dizer, né? E também o último texto, Isaías 49, 8 a 26, ali também aparece o sonho do profeta, uma nova criação, novos céus, nova terra, é, as águas que vão atravessar os desertos, que vão levar vida. Enfim, sempre é isso, né? Historicamente, né, nos relatos bíblicos, encontramos sempre esse sonho, né, que no fundo faz referência àquilo que já existia no início, no começo, na criação. Faz parte também do sonho de Deus.
mas que muitas vezes esse sonho é interrompido, né? Então, com esses textos, para cada dia, à noite, você leia um desses textos bíblicos, e durante o dia você vai pensando, ou se conseguir encontrar um tempo maior para uma quietude interna, para uma escuta. Então, essa semana vai ser uma semana para se fazer presente diante da grandeza da criação. Então, é um modo de orar, da consideração, né? Que mobiliza e que ativa e desperta os sentidos, né? Então, ali, né, na oração, né, mobilizar os seus sentidos para ver, ouvir, tocar, sentir e saborear a beleza da nossa terra. Depois, há todo um universo inteiro dentro de cada um de nós que precisa ser também cuidado, descoberto e cuidado, né? Então, caminhar pelos cenários do próprio interior. A própria natureza, o encontro com a natureza, nos capacita também para um percurso interno, né? Da natureza para o mundo interior, do mundo interior para o mundo exterior. Esse é um movimento permanente, né? E depois também na linha da esperança, né? Que esperança você carrega no coração frente aos desafios, né? E do cuidado da casa comum. E que gestos concretos você já pode ir realizando, né? No ambiente familiar, comunitário, né? Para cuidar e guardar a natureza. Então, são propostas para esta semana, né? Então, fica ali, né? Fica aí para vocês esta indicação, pontos para a oração, sugestão, né, para iniciar este percurso, tendo como horizonte o princípio e fundamento, né, despertando esses sentimentos mais nobres, para depois prolongarmos, né, no percurso dos exercícios, nas semanas seguintes, buscando sempre essa inspiração, né, nos exercícios e depois, sobretudo, na palavra revelada, né, porque também ali há toda uma ecologia bíblica que é preciso assimilar, né, e buscar inspiração para viver também essa ecologia integral, né, na relação com a natureza, na relação com as pessoas, na relação consigo mesmo. Então, desejo a todos vocês uma semana, né, inspirada de oração, de preparação, né, é mais uma preparação desse retiro, tempo da criação. E aí, na próxima semana, próxima quinta-feira, então, vou dar novos pontos, né, nova matéria de oração para a semana seguinte, e assim vamos fazendo o nosso percurso ao longo deste mês. Então, um abraço a todos vocês, né, e que Deus os acompanhe. Então, até o próximo encontro, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima encontro, Padre Adroaldo. Obrigado, Padre Adroaldo. Tá bom, obrigado, um Obrigado. abraço, tchauzinho. Bom, Vocês viram que esse ano, para quem esteve conosco nos últimos 4, vamos ter a fala do Adroaldo primeiro, até pelo tempo que ele tem, e depois nós continuaremos com alguma parte e até a partilha. Então, hoje, nós vamos continuar, né, um pouquinho, para que possamos explicar para quem também está iniciando esse percurso pela primeira vez. Então, algumas coisas serão repetidas, mas eu gostaria que todos prestassem atenção. E no fim, também faremos um exercício de abrir a sala, virtuais, para que conheçam, né? Sinto ser parte dessa metodologia com o meio da internet, e lá nós vamos fazer um minutinho só de reconhecimento entre nós. Então, continuando, vocês viram que aquilo que eu falei de ter uma caneta e um papel, ou mesmo computador para anotar, é de suma importância, porque brota muita coisa nova, né? Então, talvez a palavra que eu me provocaria nesse momento, e fiquei muito nela, junto com a folha que depois explicaremos também um pouquinho dela, se há dentro de nós um jardim secreto. Então, que nessa semana nós possamos encontrar, e acredito que todos nós temos algum jardim secreto. E ali buscá-lo, regá-lo, plantá-lo e cuidar. Mas continuando essa preparação,
E eu lembro a todos das datas, né? Vocês estão recebendo os e-mails, ou mesmo no grupos do WhatsApp, sempre tem, que acontecerá o próximo no dia 9, depois no dia 12, 19, 26, 3 do 10. São sempre nas quintas-feiras, sempre nesse horário das 19 horas. O Adroaldo fala muito desse itinerário, né? Então, como nós seguiremos esse itinerário de amor que inicia hoje, agora, nesse momento, e termina lá no dia 3 de outubro? Então, lembrar que também nesse itinerário, e conjunto com ele, e que talvez seja de suma importância que todos participem, nós teremos também todas as quartas-feiras, né, de setembro, as atividades interreligiosas. Lembra que o Adorão falou? E essa ação, quem sabe, também possa ser um movimento, um sinal de uma ação. Já nas atividades interreligiosas sobre a ecologia e sobre esse tempo da criação e religião, que enviaremos depois mais informações no grupo. Então, toda quarta teremos sempre também o seminário que, ano passado, nós vimos que tudo que acontecia na quarta-feira parecia que refletia não só na fala do Adroaldo, como na partilha de quinta-feira. Então, este itinerário, lembre que todos aqui, e a beleza está em olhar essa tela toda compartilhada de pessoas de todo o Brasil, só é possível essa ferramenta da internet. Então, para quem está fazendo essa experiência pela primeira vez, saiba que a metodologia usada, ela é inaciana mesmo. E essa metodologia remete, sim, à nossa espiritualidade. Então, nós, enquanto secretariados, acreditamos na presença comunicativa, como até o Droldo falou, em meio da internet. É ele que fala e nos chama a partir desse encontro, mesmo sendo ele virtual. É ele a forma criativa e fecunda. Queremos que podemos e acreditamos que podemos utilizar dessa ferramenta que aqui estamos para escutar o Senhor da vida. Mesmo neste meio virtual, e percebemos que há a possibilidade de rezarmos juntos. A beleza que o meio virtual nos traz é um rezar juntos. Então, desde o sul aqui até o nordeste, vimos hoje um pouco nessa apresentação. A gente consegue conversar com pessoas de diferentes sotaques, diferentes localidades, e isso só enobrece a nossa partilha. Então, rezaremos juntos, partilharemos juntos os frutos da oração e a escuta ativa sobre o tema orientado pelo Padre Adroaldo, como ele o fez agora. Então, nossa metodologia será sempre baseada na espiritualidade inaciana, que nos permite adentrar a esse meio virtual, tendo um espaço para escuta ativa, como pede o Sínodo, e como resposta a esta escuta, o meu comprometimento, que aí acontece na vida cotidiana, de encontrar um tempo que permita a cada um a se conhecer, ou a me reconhecer, criatura, e, por fim, reconhecer o Criador. Com isso, posso me permitir a olhar para a criação de uma forma diferente, reconhecendo nela a expressão do amor em tudo que há criado, como nos falou o Adroaldo. Será um itinerário ou uma missão de conversão e de esperança. Pois em meio ao que presenciamos em nosso cotidiano, nos afeta de tal forma que perdemos o entendimento, de repente, da visão de mundo. O Adroaldo trouxe até de novo, né? Essas telas frias, né? Então, que perdemos essa dimensão, desse entendimento de visão de mundo. Contudo, esse retiro tem a finalidade de abrir nossos horizontes, criar instrumentos e mecanismos para me conectar a mim mesmo e ao mundo, fazendo com que a esperança brote em mim como fruto de amor que sentirei, comprovando que sou obra em toda essa criação, sendo uma obra semelhante ao Criador.
E com essa nova esperança, podemos afirmar que este retiro se tornará um espaço de transformação. E temos visto que não só de transformação, mas de muita, muita amizade e partilha, onde cada um e cada uma se ajudará a resgatar a esperança interior ou a descobrir esse jardim secreto interior. Então, desejamos a todos e a todos um ótimo retiro e confiante sempre que é Ele que agirá para que esta comunidade se forme hoje e que ela possa produzir muitos frutos e resgatar a esperança do futuro da criação. Então, agora, um pouquinho das recomendações que podem facilitar esse encontro. Então, nesse itinerário, como eu falei, faremos o uso dessa plataforma, assim, Zoom, sempre. Então, não deixem sempre de quando forem, e pode ter acontecido isso hoje, ou para quem já nos grupos nós temos algumas comunicações, não consigo entrar, entre sempre 5 minutinhos antes e sempre abra o aparelho, ligue, porque ele sempre vai pedir uma atualização. Então, acho que é importante fazer isso enquanto, enquanto plataforma e o computador sempre pede isso. Lembrando que esse espaço, essa sala que nós estamos hoje aqui, ela sempre estará aberta entre 18h40, 18h45, para acolher todos e todas, como fizemos hoje, de repente para ajudar microfones, nomes, como aconteceu hoje, ajudar as pessoas a se conectar, mas lembrando que tentaremos sempre iniciar ali às 19, 19h05, devido ao horário do Padre Adualdo. Então, depois o Padre Adualdo sempre falará, né? Como fez hoje. O texto está sendo enviado por e-mail e pelo WhatsApp, depois falaremos mais disso. Mas esses pontos que ele fala e que nos dará como pistas é para rezarmos durante a semana. Então, sempre é uma alegria e graça de tê-lo conosco, porque suas palavras nos deixam, assim, o nosso coração mais ardente. E tem algo que eu gosto do Adroaldo, que é a sua sensibilidade, né? Pelo tempo da criação, pelo modo de ver a criação, pelo que ele escreve e nos fala, e nos deixa mais próximo desse Senhor da vida. E onde, através delas, né, dessas palavras, a gente pode olhar não só a minha vida ou a vida do outro, através da partilha, e seguir os desafios desse fruto que desejo aqui resgatar. E quem sabe é essa esperança perante toda essa criação. Então, para isso, sempre, como eu falei, não deixem de ter uma caneta, um computador, um caderno para anotar o que chama mais atenção nessa fala, para que ressoe durante a semana. E talvez quem tenha esse caderno, e muitos que já estão conosco sabem, que até a gente dá o nome, de um caderno de vida, porque é ali que eu vou escrever todos os meus sentimentos, apelos, frutos da oração. Então, esse caderno seguirá conosco ou com vocês ao longo de todo esse retiro. Pois, além das anotações da fala do Padre Adualdo, acredito que esse caderno, ou aonde você escrever, ele será usado nos momentos de oração pessoal, pois serão motivados, para quem está fazendo a experiência a primeira vez desse retiro, que depois de cada oração, dos quais os textos bíblicos que o Padre Adualdo até nos pontuou, é de suma importância anotar, né? O que desse encontro pessoal, que durante a semana eu vou vivenciando, eu vou anotando os sentimentos, os meus apelos sugeridos nesse tempo desse encontro, para que depois possamos e nos ajude a ser mais práticos na partilha, né? A levar o que é de mais importante. Então, eu anotando, relendo, vendo, eu tenho mais confiança depois para quem deseje confrontar isso na partilha, né? E assim também, caso nesse contexto, né, de oração vá se desenvolvendo, alguém tenha o desejo, né, com muita confiança, de confrontar com alguém essa experiência vivida e provocativa e que ela seja nova, né, que se iniciará hoje cada um o faça, que é de suma importância. Muitas vezes, ou para quem faz a primeira vez,
a essa forma de oração, como a Teodora falou, dessa consideração, de eu ir a esse encontro, de eu, né, ter esse horizonte, que é um pouco do princípio e fundamento, quando fazemos essa experiência da oração, e quem sabe com alguns materiais que vamos enviar, nos ajuda a entender um pouquinho do que passa em nós. E muitas vezes, digo isso de experiência própria, eu não entendi o que passava comigo. Então, com a ajuda com alguém que já vive essa espiritualidade anciana, ou mesmo o secretariado aqui fica disponível, a confrontar algumas coisas que vão acontecendo no seu dia a dia desse encontro pessoal ou dessa forma proposta de rezar. Então, após esses comunicados, nós sempre ficamos, depois que o Adroaldo fala, não hoje, né, porque hoje é mais formativo ou informativo, nós ficaremos um pouco em silêncio, pelo menos algum minutinho, para anotar aquilo que ele falou. E sempre anotar o quê? O que suscitou em mim. Então, eu anoto o sentimento, um apelo daquilo que foi mais marcante. Depois da fala do Adroaldo, nessa minuto de silêncio, para anotar um pouco dos apelos ou desse fruto, teremos sempre alguém do secretariado que depois vão se apresentar aqui, que nos ajudará a encaminhar ou preparar para essa partilha. Mas, Paulinho, como para quem está chegando a primeira vez, como é essa partilha, né, no meio virtual? Nós abriremos várias salas como essa que nós estamos, e ali nós vamos fazer uma pequena partilha. Mas nesse momento, talvez alguém que será convidado pelo secretariado ou mesmo membro do secretariado vai pôr uma reflexão ou mesmo propondo algum método de oração para que nos ajude a decorrer nesse retiro, tá ok? E ali, quem sabe por 20 ou 20 e 30, dependendo muito da fala do Adroaldo ou nossos direcionamentos, nesses grupos de partilhas que serão virtuais, onde automaticamente o sistema e aleatoriamente ele fará essas divisões do grupo, nós teremos ali um aceite virtual que parecerá um pontinho azul. Vocês dão só um aceite na tela, normalmente ele é azul, e só clicar nele e esse sinal sempre nos direcionará a esse grupo. Então não precisamos fazer nada. E dentro desse grupo sempre terá alguém para direcionar. Então fiquem bem tranquilos, mesmo que também às vezes a gente não encontre, ou o facilitador não entrou, ou a internet caiu, se alguém deseja também comandar o grupo, depois nós partilharemos um pouco do método para que todos aprendam a direcionar um grupo para que a partilha seja prática, funcional, né? Porque ali é tudo aquilo que nós vivenciamos, nós vamos colocar em confiança cada um e cada um. Então, às vezes, é deixar um espaço para o outro, é não dar normativas, mas isso durante o encontro, para quem está fazendo a primeira vez, a gente vai passar passo a passo. Então, nesse grupo, sempre terá alguém para direcionar. Então, caso ninguém se manifeste, sendo você que já tenha feito essa experiência e sentir esse chamado, conduza o grupo, né? Então, ao adentrar hoje, quem sabe nesse grupo, por favor, nós vamos só nos apresentar, falar o nome e a localidade. Não precisa falar se é jesuíta, quantos anos, quantos retiro de 30 dias fez ou mais, não. Nesse momento a gente só quer conhecer, tá? Porque o método que nós temos na partilha, que é o método das rondas ou a escuta ativa, a nossa estimada conversação espiritual que hoje é cara para nós inacianos, automaticamente faz a partilha acontecer. Então, sempre quando aparecer o ponto azul para direcionar no grupo, também às vezes lá aparece um númerozinho. Às vezes vale a pena anotar, porque nós estamos dentro de uma internet, né? Dentro de um sistema. Então, muitas vezes a internet pode cair e eu tenho lá anotado que eu sou o número 5, no número, quer dizer, perdão, do grupo 5. Quando você adentrar novamente, sempre terá uma pessoa ali cuidando e vai dizer assim, olha, eu estava no grupo 5. A gente já direciona. E caso não aconteça, vai automaticamente para outro grupo, tá? É uma falha de sistema e a gente direciona. E depois, sempre desse tempo de partilha que teremos, que dependendo o tamanho do grupo, é sempre 30, 40 minutos que nós temos visto, a qual é prioridade para nós. Então, para quem está fazendo a primeira vez, ou para quem gosta de assistir o Adroaldo e sair,
tá? E que hoje não aconteceu isso, tá? Pela uma das primeiras vezes, fique, porque nós temos visto o quão é importante o grupo, né? O qual a predominância que existe muito é o que do outro eu tiro, da fala do outro eu tiro de proveito e quanto isso me ajuda nesse processo desse retiro. Não só no entendimento do que Deus fala para o outro, de forma diferente com os mesmos textos, mas que do outro também tiro proveito e me faz crescer. Nós temos visto que é muito bonito essa questão da partilha. Então, não deixem, depois da fala do Aldroaldo, de fazer a partilha. E também, né, para quem está começando a primeira vez, eu quero entrar no grupo, mas eu quero silenciar e ficar só na escuta. Pode ser feito também da mesma forma. Aí você aprende, escuta, e não tenha medo de partilhar. Não só no meio da partilha, e temos visto isso lá em Roma, lembra, no Sínodo? Tem relatos, tá? De que tinham bispos e sobrebispos, estou brincando aqui, mas de pessoas convidadas que, quando elas falavam, o espírito pairava tão forte que às vezes a provocativa era daquela pessoa que se achava menos preparada. E isso acontece em nossa espiritualidade muito. Nós temos visto muito isso. Deus fala a cada um de forma diferente. E às vezes aquilo que você acha que não é importante, para o outro é de suma importância. Então, por favor, fiquem até a partilha, tá? Depois da partilha, a gente sempre retoma as salas automaticamente, vai ter um tempinho que a gente vai dar, a gente cai para uma sala maior, como essa que nós estamos agora, e daí a gente retorna aqui para que possamos fazer alguns comunicados e o encerramento, né? Então, para algumas pessoas que sentiram dificuldades hoje, ou mesmo tiveram algumas dúvidas, sempre nós estaremos até o final, e vocês podem ficar ao final, depois que a gente encerra, que ali a gente vai ficar para tirar toda e qualquer dúvida, por favor. Então, sobre agora o material. Falei um pouquinho do método, da plataforma, né, que é o Zoom, desse método que nós vamos usar. Como será a comunicação e o material? Porque nos grupos fraternos alguém já perguntou qual é esse material do Padre Adroaldo. Esse material é aquele material, a folha primeira, que foi perante o e-mail. Caso as pessoas não recebam, né, sempre nos abordem para que possamos enviar. Mas o nosso canal de comunicação, o qual será fechado amanhã, será, no primeiro tempo, o grupo dos frateles que nós temos no Whats. Nós fecharemos, né? E só ali nós vamos enviar materiais, tá? Então, a equipe que vai enviar materiais e comunicados do retiro, como também no e-mail, onde é o canal principal para envio do material. Então, teremos duas formas de comunicação: o WhatsApp, que a equipe envia, ou às vezes a gente sente que está precisando alguma oração, algum passo da partilha, ou até os passos da oração, de como eu fazer esse encontro, nós enviaremos esse material para esses dois canais de comunicação. Bom, o material sempre enviaríamos com antecedência, que é o caso, ou como aconteceu nesse primeiro momento. Vocês receberam isso antes, puderam rezar um pouquinho a folha, entender um pouquinho a folha, né? Fazer essa experiência, reler e reler, mas como um cuidado, né? Portanto, ler, né? Ler e acolher as sugestões do texto, como também da nossa metodologia que propusemos na folha, né? Então, às vezes, aquilo que o Adroaldo falou não é muito conhecer, mas é um viver. Então, explanar, ir mais aos textos lá embaixo, né? Nos textos bíblicos, né? Que serão sempre 6, tá? Mas nós temos uma semana com 7. Para que é um dia, né? Esse dia é para a gente revisar, poder revisar, ou se na quarta-feira, vamos imaginar, eu li Lucas e me chamou muita atenção e quero tirar mais proveito desse texto, fica ali. Mas é para revisar, para ver o que mais me chamou a atenção. E para que aí eu consiga me preparar também para partilha. Para eu levar, nossa, eu quero partilhar durante a semana, eu vivi segunda isso, terça isso, quarta isso, mas, volto a dizer, na quarta eu quero partilhar isso. Foi algo que me chamou a atenção. Então, 6 textos, né, para 7 dias. Então, tire proveito nesse dia, a gente chama de revisão inaciana, tá ok? Então, sempre começaremos
às 19 horas. O link sempre está por e-mail ou no grupo do WhatsApp, toda quinta-feira. Volto a dizer que o método proposto é inacianamente de rezar, com acompanhamento do Padre Adroaldo e do secretariado de toda a nossa equipe de apoio. Nós temos uma grande rede de apoio. Então, o retiro é do tempo da criação, é complementado, lembrando sempre, às quarta-feiras, onde teremos junto o seminário da criação. Tá certo? Não sei se eu me fiz entender bem, eu gostaria de, pelo menos, um positivo, e se está tudo certo, ou se as pessoas do secretariado têm alguma dúvida, por favor. Certo? Beleza. Então, eu gostaria, primeiro, antes de abrir os grupos, eu gostaria que as pessoas que estão no secretariado falassem seu nome, por favor, para que sejam referências para que, caso necessitem, vocês possam chamá-la, por favor. E depois a gente abre os grupos e tira um pouco de dúvidas nesse primeiro momento. Então, por favor. Eu vou começar. Desculpa não ter hoje meu áudio não, meu vídeo, porque não sei por que meu computador hoje resolveu dar problemas. Mas meu nome é Elis Regina, eu faço parte da Secretariado de Espiritualidade desde 2020 e eu estou aqui para servir Jesus e suas ovelhas. E então, que seja um excelente retiro e nós nos veremos na próxima semana. Obrigada e desculpa mais uma vez de não ter o meu vídeo. Olá, boa noite. O meu nome é Roberta. Eu falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. Paulinho, e seria legal os facilitadores também, né? Uma breve apresentação. Olá, boa noite a todos e todas. Meu nome é Ana Cristina, também faço parte do secretariado, né? E também estarei participando como facilitadora também dentro dos grupos de partilhas também. Obrigada e bom retiro a todos. Boa noite, meu nome é Elcio Queiroz, sou de Fortaleza, do CIES, Serviços de Espiritualidade Inaciana, aqui em Fortaleza. Estaremos com vocês também ao longo desse retiro. Não sou do secretariado, mas sou facilitadora. Meu nome é Eliana, sou de Goiânia, do Centro Loyola de Goiânia. Ânimo, gente, vamos lá, apresentar rápido para a gente ainda ir para os grupos. Me apresento Maria também. De Indaiatuba, São Paulo. Sou Adriana, irmã da Congregação das Filhas de Jesus, e estou fazendo essa modalidade aqui, né, desse encontro, acho que é pela primeira vez. Fiz outros diferentes com o Padre Adroaldo, e esse é a primeira vez. E moro em Fortaleza. Eu sou Beto. E é um prazer. Obrigada. Eu sou Beto, sou da CBX, sou do secretariado, tá? E a gente colabora com o retiro e com o seminário que ocorre às quartas-feiras, ok? Vamos estar juntos em vários momentos. Que bom. Estou muito feliz pelo início desse quarto seminário, retiro.
Eu sou Quinto, Ceres. quinto. Ai. É que eu falei, desculpa, Célia, é que eu falei quarto. Retiro não, é o quinto. É a idade, Tá, viu? tá bom, Beto. Eu sou Ceres, eu sou de Belo Horizonte e é o segundo ano que eu participo do Retiro da Criação. É muito bom ver a Eliana aí, né, Eliana? Também vi a Soledade, a Maria Angélica, foram colegas do Retiro de 30 dias com o Padre Adroaldo. Muito bom rever vocês aqui. Um beijo para todos. E a Roberta também, que está sempre me ajudando, né, Roberta? Show, amiga. Meu nome é Leila, eu estou em Ibitinga, estado de São Paulo, não sou da equipe, né, mas estou como facilitadora. Recentemente, nós iniciamos aqui um núcleo inaciano em Ibitinga. Eu sou o irmão Igor, missionário do Sagrado Coração e moro em São Paulo. Isso, eu vou propor o seguinte, Paulinho, já que vai ser só a apresentação do nome e da onde é, que a gente faça aqui mesmo, rapidinho, tá? A gente pode até orientando, assim, por exemplo, Laís. Fala lá, Laís, liga lá, pela tela. Só, desculpa, Laís, só antes de você se apresentar, faltou algum facilitador? Eu, Por Sônia, favor. eu sou Sônia, moro em Santos e é o quinto retiro que eu participo. Isso aí. Ok, então vamos agora. Eu vou apontando pela tela para ficar mais fácil, tá? Quem está na ordem aqui. Então, Laís, agora é você. Sou Laís, sou de São Paulo, capital. Cristiane, Constanza. Sou Cristiane e sou de Botucatu, Olha que São legal. Paulo. Alice Tatagiba. Eu vi que vocês estavam em duas, tá? Eu Pessoas. tava, eu tava com a minha mãe, Aham. aí, peraí, deixa eu ver se eu... desculpa, eu não vou conseguir ligar rápido o vídeo, mas eu tô em Campinas, São Paulo, sou do Rio, mas estou morando em Campinas. Ok, Obrigada. obrigado. Eni Cunha. Boa noite, eu sou Eni Cunha Russo, Belo Horizonte, primeira vez. Ok. Maria Elisiane. Eu sou Elisiane, moro em Paracuru, Ceará, e eu entrei no retiro, comecei a conhecer esse retiro, né, a primeira vez, através do movimento Laudato Si. Olha que legal. Márcia Loreni. Boa noite, Márcia Lorene, de Navegante, Santa Catarina. Olha, bem-vindo, todas sejam bem-vindas e bem-vindos. Soledade. Boa noite, sou Soledade, Belo Horizonte. Peço desculpas aí que estou sem câmera. Um abraço a todos. Uma alegria estar com vocês. Para nós também. Xiaomi. É assim o nome? Então, tem um número aqui? Xiaomi? Então, pulamos. Oi? Xiaomi é uma marca do celular e a pessoa deve ter ficado pelo celular. Ah, tá. Aí, Aqui ela. tá sem áudio, amiga. Está sem áudio, Xiaomi. Só apertar o áudio ali. No canto. Pronto, é Marina, Natal, Rio Grande do Norte. Olá, eu sou Graça, eu falo da cidade de Itapiúna, no Ceará.
Deve ser porque quando eu entrei, aí eu perdi as explicações sobre colocar o nome, né? Aí saiu foi a descrição do telefone. A gente É a minha explica na próxima, pode ficar tranquilo, que a gente explica na tá próxima, bem. ok? Vocês- Valéria Beijo. Regazzini. Boa noite, eu resido em Marília, interior do estado de São Paulo. Bernadette. Boa noite, São Paulo, capital. É a primeira vez que eu faço um retiro da criação. Mas já fez vários retiros conosco, né? Conhecida. Sim. Carmen Lúcia. Eu sou de Valinhos, São Paulo. E é a Ótimo. primeira vez que eu estou fazendo retiro. Ok. O irmão Igor já se apresentou. Marco Antônio. Boa noite, Marco Antônio aqui de São Paulo, capital. Nevinha. Liga a câmera, Nevinha, está desligada. Desculpe. Boa noite, eu sou de Salvador, Bahia, e é a primeira vez que eu faço o retiro da criação. Já fiz outros, mas da criação é a primeira vez. Obrigada, é um prazer. Ok. A Sônia Cristina foi quem se apresentou como facilitadora, foi? Não, eu sou Não. Sônia. É outra Sônia, né? Desculpa. É outra Sônia. Eu sou Sônia Cachoeira Príncipe. Nós não conseguimos ouvir. Ele é de Cachoeira, é isso? Sou de Cachoeira. Tá dando problema. Daqui a pouco a gente volta para você, Sônia. Cachoeira do Marli. Espírito Marli da Santo. CVX de Manresa, São Paulo. Isso, meu nome é Marli, eu moro em São Roque, interior de São Paulo. Tem CVX lá aí também. Para quem não sabe, CVX é a Não, Comunidade de Vida Cristã. eu vou para São Paulo para participar da minha comunidade. Eu que mudei para cá depois. Ok. Eliana Eduardo. Eduardo L. Caridade. Eduardo Caridade, Rio de Janeiro, RJ, capital. Legal. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Kátia. Kátia. Boa noite, eu sou Kátia, sou de Presidente Prudente, São Paulo. É a primeira vez também. Ok. Convido que quem está nessa tela aqui mute para poder acompanhar. Verônica. Verônica. Oi. Oi, Verônica. Eu sou de Una, no Espírito Santo. Que legal. Raquel. Olá, boa noite. Eu sou aqui de Porto Alegre. Que bom. Marisa. Eu sou de Niterói, Rio de Janeiro, e já fiz retiros com vocês. Patrícia Siqueira. Eu sou de Goiânia, Goiás, é o meu primeiro retiro. Seja bem-vinda. Maria Inês. Só precisa ligar o som, Maria Inês. Patos de Minas Gerais. Aí com Dom Cláudio, muito bom. Dom Cláudio. Maria. Maria está com uma tela fixa, assim, está com a foto dela. Maria Socorro, sou de Salvador, Bahia. Ok. Juliane. Eu sou Juliane Cola Rodrigues, eu sou capixaba, como tem alguns capixabas aí, sou capixaba, mas moro no Rio de Janeiro, na cidade de Duque de Caxias. Estou aqui pela primeira vez.
Que bom, Juliana, bem-vinda. Antônio Borges. Antônio Borges. Olá, eu sou Antônio, sou mineiro, mas moro em Dayatuba, São Paulo. Ok, seja bem-vindo, viu, Antônio? Pedro Obrigado. Fragoso. Boa noite, eu sou o Pedro Fragoso, da pré-comunidade Coração de Maria, aqui do Rio de Janeiro, capital, e é a primeira vez no Retiro do Tempo da Criação. Que bom, seja bem-vindo. Aqui eu tenho Rita de Cássia. Galaxy A10. Celular também. Rita de Cássia. Eu, Rita Alves. Não, é Rita de Cássia que estaria aqui. Então, mas vou passar para frente, depois eu volto. Cleonice. Eu sou Cleonice de Francisco Morato, São Paulo. Que bom. João Carlos. Boa noite a todos. João Carlos de Porto Alegre. Adilson. Me chamo Adilson e falo de Fortaleza. Terezinha. Terezinha está sem som, Terezinha. Precisa ligar ali. Terezinha, no canto direito da tela, embaixo. A Rita tá se mexendo. A Rita pode falar, se apresentar? Oi, Se apresente para nós, por favor. eu sou Rita de Cássia, de Poços de Caldas. Poços de Caldas, perfeito. Conseguiu, Terezinha? Então eu já volto para você. Se conseguir, me avise. Limerci. Limerci. Adriana. A Sônia, nossa, a Sônia Geraldini. Não, a Sônia Geraldini já se apresentou. É que eu fiz confusão com a outra Sônia lá. Falei, nossa, é nossa companheira de muito tempo. Tá? Assistência, né, João? 24 Adriana. horas. Sou eu? É a Adriana aqui de baixo. Quer dizer, vocês não estão vendo comigo, mas a Adriana está vírgula FL. Oi, Então Adriana. sou eu, já acabei me apresentando antes. Tá bom. Sou a Adriana e acompanho a CVX Fé e Vida em Fortaleza. Que ótimo. Janete. Viu, Adriana? Por isso que é importante colocar o face no início para a gente saber que é facilitadora, tá? Oi, boa noite, sou eu, Janete Oi. Terra, sou de Itaperuna, no estado do Rio, já fiz o retiro, já é o meu terceiro retiro da criação. Olha só, que bacana. Daniela. Tá sem som, Daniela. Boa Ok. noite, sou Daniela, sou capixaba, mas estou em Acarape, no Ceará. Que bacana, que legal. Seja bem-vinda. Paula. Você mesmo, Paula. Só liga o som. Boa noite, pessoal. Eu falo do interior de São Paulo, Piracicaba, minha cidade. Já é o meu acho que terceiro ou quarto ano do tempo da criação. Eu não lembro, mas faz um tempo já. Que bom. Maria Lúcia. Maria Lúcia Campinas. Que bom. Maria do Carmo. Maria do Carmo.
Oi. Então, estávamos te vendo. Maria do Carmo, teu som tá ligado. Não sei onde foi parar a Maria do Carmo. O que houve? Neia, Boa noite. Eu sou de Presidente Prudente, interior de São Paulo. ok. Júlia Cruz, Boa noite a todos e a todas. Eu já tenho estado aqui já nesta caminhada e muito obrigada. Estou bem identificada, estou aqui em Recife, Pernambuco. ok. Cláudia, Eu falo de Monte Sião, Minas Gerais. É a primeira vez também no tempo da criação. Eliette, Sheila Araújo, Sheila de Niterói, Rio de Janeiro. ótimo, que bom. Cássia Lara, Sou Cássia, de Belo Horizonte. Eu já fiz retiro da vida cotidiana de Itaici durante um ano, e da CVX com Odilon, e de curta duração com as Irmãs Filhas de Jesus, da congregação da irmã Adriana. ok, que bom. Dora Ildes, Araxá, Minas Gerais. Araçá, Minas Gerais, muito bem. Fernanda Campos, tá sem som, Fernanda? Eu acho que não, pode falar. Você está com som, mas não estamos te ouvindo. O som está ligado, mas não estamos te ouvindo. Não. Tente resolver aí, eu logo volto. Agora sim, pode falar. Fale. Boa noite, me chamo Fernando, falo daqui de Belém do Pará. Isso. Primeira É por causa da distância. Está lá em Belém do Pará. Tá que nem o Lucilo aí. Tá. Lili, seja bem-vinda, viu? Lili. Lili. Oi, Lili, ligou o som. Sim. Boa noite. Boa noite. Lili Souza, de Fortaleza. Primeira vez no seminário, mas faço os estudos de Santo Inácio na Igreja de Cristo Rei. Boa noite. Boa noite. Rita Alves. Oi, boa noite. Eu sou mineira, mas moro em Santo André, São Paulo. É a primeira vez que eu participo do retiro. Vanina. Vanina Bragança Paulista. No retiro da criação é a primeira vez. Adriana Mota. Adriana Mota. Oi, tá me ouvindo? Oi. Sim. Tá me vendo também? Não. Deixa eu ligar aqui. Só te ouvindo. Só um minuto. E agora? Passou 5 segundos, mas tudo bem. Pode falar. Boa noite, meu Boa nome é noite. Adriana, eu sou do Trairi, estado do Ceará, e é a Olha. primeira vez também que eu participo. Ah, que bom. Veja como tem gente longe. Lucila já se apresentou, né, Lucila? Não.
Já, né? Samsung aqui, SM-A. Quem é? Quem é Samsung? Tá na tela escrito Samsung SM-A. Silvânia. Eu sou Silvânia, da cidade de Passo Fundo. Primeira vez que participo do Retiro da Criação. Olha aqui. Mais uma gaúcha aí. Que bom. Adriane, Boa Centenário. noite. Isso, boa noite a todas e Boa todos. noite. Eu sou a Adriane, aqui do Rio Grande do Sul, São Leopoldo. Olha só, mais uma gaúcha. Irmã Rosa. Irmã Rosa. Irmã Rosa. Irmã Poliana. Oi, boa noite. Sou irmã Poliana, da Congregação das Irmãs Beneditinas da Divina Providência e moro em Curitiba. Vera Fundão. Maciel Altoé. Boa noite, eu sou de São Mateus do Espírito Santo, mas hoje estou em Aparecida do Norte para o Encontro Nacional de Catequistas. Olha só, reze por nós aí também. Peça pelo retiro, por favor. Maria Socorro. Maria Socorro. Oi, não, sou eu. Já me Sim. identifiquei. Sou de Salvador, Bahia. Ah, perfeito. Honorina. Natal, Rio Grande do Norte. Ah, perfeito. É o segundo Clarissa. retiro que eu participo, né, o Retiro da Criação. Sim, Quaresma sim. e Advento já sou participantes, bem? Este do Retiro da Criação, o segundo ano, tá bem? Perfeito, que bom, Honorina. Clarissa. Boa noite, sou Clarissa, aqui de Fortaleza, Ceará. É o meu primeiro retiro do Tempo da Criação, mas já fiz alguns retiros inacianos, né? O Quaresmal, de Advento e Natal, enfim. Boa noite, Ok. obrigada. Nada. Regina Souza. Boa noite. Regina Souza. Acho que não tá. Ana Lu. Você ligar o som, Ana Lu. Boa noite, eu sou a irmã Ana Luísa, da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. É a primeira vez que eu estou fazendo um retiro da criação, eu já participei dos outros, né? Eu sou daqui de Santos. Ok, que bom. Você é bem-vinda. Obrigada. Maria José já se apresentou, né? Elisete já se apresentou, Elisete também, né? Não? Então se apresente. Elisete, aqui de Curitiba, e faço parte de uma pré-comunidade de forma remota, magnífica. Bom estar aqui com vocês. Também é do secretariado, né? E desenvolve um trabalho magnífico sobre os refugiados imigrantes em Curitiba. É muito linda. Então, É a segunda vez que eu participo do Retiro da Criação. É sempre muito maravilhoso estar nesses momentos. Ainda mais com um grupo animado como esse. Francisca Aurenília. Alô, Francisca Aurenília. Vanúbia. A Francisca está entrando aqui. Francisca. Aurenília de Fortaleza. Fortaleza. Vanúbia.
Vanúbia, teu som tá ligado. O teu som tá desligado. Desculpa. Ok. Vanúbia de Recife, é a primeira vez que eu participo. Seja bem-vinda. Obrigada. Ilza Maria Leonel. Ilza Maria Leonel. Ilza Maria Leonel. Ana Laura Moreira. Ana Laura. Presente, estou aqui. Oi. Estamos te ouvindo, Boa Ana noite. Laura. Se quiser ligar a Boa câmera, noite. Ah, sim. Deixa eu ver. Ah, pronto, liguei. ok. Sim. Pronto. Então, presente. Aqui, boa noite a todos. Boa noite. Cheguei aqui atrasada nesse horário, viu? Ah, não tem problema. Tá. Pronto. Nós vamos liberar a gravação e aí depois você pode ouvi-la, tá?